Todos sejam os meus irmãos aí no Facebook, bem-vindos também à igreja que se reúne aí pelo YouTube. O tema da nossa mensagem é a abundância da graça. Eu vou repetir, a abundância da graça. O tema, o título, ou o versículo, melhor dizendo, está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 17. Eis a palavra: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te glorifico, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Hoje, eu te peço que tu empurres esta espada com força, para que nós possamos andar em novidade de vida e receber esta abundância da graça para a glória de Deus. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e a igreja que se reúne aí pela internet digam amém. Amém. Eu tenho uma forma de pregar. Eu não vim fazer nem melhor e nem pior, nem igual e nem diferente. Vim fazer o que só eu posso fazer. É assim com você, é assim com cada um de nós. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, só você mesmo. Então, eu tenho uma forma de pregar. Esta forma que me trouxe até aqui, e eu não vou mudar. Quando tiver que gritar, eu vou gritar. Quando tiver que dançar um thriller, vou dançar. Quando tiver que pular nas macacas, rodar no berimbau, vou rodar. Porque foi esta forma que me trouxe até o dia de hoje. Quanto aquele que governa a minha vida achar que não deve ser mais assim, ele me modificará, porque eu ando no domínio do Espírito Santo. Nesta altura do campeonato não vou agradar ninguém. Então, Deus me deu uma visão da sua palavra, que eu até hoje vi em pouquíssimos pregadores. Quando eu leio o Evangelho, eu respeito o tempo do verbo, a época em que foi escrito, o contexto cultural, e procuro também entrar na ambiência em que aquilo foi escrito. Por exemplo, eu posso escrever uma carta para uma pessoa em lágrimas, debaixo de um sentimento. Esta pessoa pode ler com alegria. Por quê? Porque ela não estava no momento que eu escrevi, sob a inspiração, a emoção com que eu escrevi. Então, quando você aprende a respeitar o tempo verbal, o contexto histórico, a época em que foi escrito, a sua mente abre. Eu tenho dito aqui, você estava lá no sistema religioso. Primeira pregação que você ouviu, a mulher do fluxo de sangue. Nossa, que pregação maravilhosa. Foi a primeira que você ouviu. E o cara lia a mulher do fluxo de sangue e levava isso para a sua vida. E Deus agora vai curar você também. Aí você... Oh! 2 anos depois, a mulher do fluxo de sangue. Aí já perdeu a graça. Você sai do sistema religioso
entra para o evangelho da graça. Pô, abençoado, a mesma coisa sempre, não vai mudar não? Sou mais do que vencedor, sou mais do que vencedor, sou mais do que vencedor. Eu vou ouvir esse pregador aqui, o que ele está falando? Ele está falando que quem pregar outro evangelho é anátema. Semana que vem, a mesma coisa. Não vai mudar não? Não vai nos levar para uma maturidade não? Vai continuar falando que quem ouve outro evangelho é anátema? Isso eu já descobri, abençoados, há 2 anos atrás, lá com Geraldo. Abençoado, tem que avançar, tem que amadurecer. O tema da mensagem é abundância da graça. Abundância é que? Quantidade excessiva, superior ao necessário. É uma abundância. Eu vou ficar só aqui embaixo no leitinho, só. E aí, caramba, estou na graça, o que é? Em todas as coisas sou mais do que vencedor. Isso acaba virando jargão igual a lei. A vitória é nossa! Se Deus é por nós! Abençoado, eu não quero isso não, eu quero abundância, eu quero uma quantidade superior ao necessário. Então, olha como é diferente quando você é ministrado com uma abundância da graça. Olha só, vou só dar um exemplo. Se pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de Adão, né? Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, grifa. Não, reinarão ou reinam? Nos dias de Paulo, eles estavam reinando em vida? Porque a frase aqui está no presente do futuro. Um grande aplauso. Reinarão. Ele não disse estamos. Quando você lê, respeitando a conjugação verbal, você entende que eles estavam esperando um evento acontecer, para que esta palavra, que até o momento era profética, correto? Está no futuro do presente. Então ela é uma palavra que vai acontecer posteriormente à fala dele. Olha, mas o senhor aprende como isso? Titia Amélia me ensinou até as 4ª série de joelho no grão de trigo. E que Deus a tenha, tá, meu amado? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Se cão existe, era aquela professora. Desistir de estudar, meu amado. Então, amado, o verbo nos dias de Paulo estava no futuro do presente. Era uma palavra profética. Estava indicando um tempo para algumas pessoas e não para eles. Disse que quem recebesse esta quantidade excessiva da graça do evangelho iriam reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, enquanto os pactos estavam se cruzando, os hebreus ainda iam lá no templo, não havia uma quantidade excessiva. A morte, o Hades precisava ser vencido. Os espíritos dormiam ainda. Era um corpo de humilhação. Não se vivia a plenitude dos gentios, que chegou com o julgamento. Ele separou o bode do cabrito, a ovelha do bode, numa analogia. Então, a partir de que o templo caiu, definitivamente a lei perdeu todo o seu poder e a sua autoridade. O que é que chegou? A abundância da graça. E todos de lá para cá começaram então a reinar em vida e viver em perfeita vitória. Então, nós temos hoje
o direito por meio desta palavra, dita por Paulo, como uma palavra profética, porque não estava vivendo nos dias dele, e nós temos o direito de, por causa desta palavra, de reinar em vida por meio de Jesus Cristo. E a pergunta que se faz é: por que grande parte dos cristãos não estão reinando em vida? Por que é que das religiões, os evangélicos são os mais massacrados? Por que a Seixonoye não são tão miseráveis quanto os evangélicos? Grande parte. Porque quem bate na minha porta, quem eu vejo massacrado, são os evangélicos. Grande parte do povo de Deus é dizimista, não tem casa própria, não tem um bom plano de saúde, não tem o que se vestir. Haja vista que das pessoas que nos procuram, 85% são evangélicos. Ora, e essa palavra então é uma fraude? Porque ela diz que há uma promessa, reinarão. Presente do futuro significa que a palavra aponta para quem andar por meio de Jesus Cristo vai reinar em vida. E cadê que eu não vejo ninguém reinando em vida? O que você é? Eu sou missionária. Opa, você é missionária? Glória a Deus. Tem como o irmão me ajudar? Tudo bem, eu vou ajudar. Mas você sabia que há uma promessa da parte de Deus para você reinar em vida? Alô, 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 alô. Não é reinar depois da morte. Não é reinar lá no céu, no paraíso. É reinar em vida. Não, porque quando eu morrer, é porque Maranata vem o Senhor, é porque lá no céu as ruas vão ser de ouro. Fia, para gastar com o quê? Tudo bem, aqui eu sirvo ao Senhor Jesus, eu estou passando fome, né? Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites com fome, o que tem eu passar também? Mas quando eu chegar no céu, os ímpios vão ver só, lá a rua é tudo de ouro. Não tem Casa Bahia, não tem Guanabara, não vende alcatra, para que eu quero rua de ouro no céu, meu irmão? Amados, se tem um povo que tem o direito de usufruir de alegria constante, de paz abundante, de gozo, é o povo da graça de Deus. Eu vejo um povo totalmente diferente daquilo que me apresentaram como o povo cristão. Eu olho para vocês, eu não vejo caroços. Eu não vejo ninguém cabisbaixo. Eu não vejo pombagira, eu não vejo demônio, eu não vejo ninguém se manifestando, caindo, puxando, gritando quá. Quando eu olho para vocês, eu vejo o brilho do Espírito Santo e um povo que a Bíblia diz que é abençoado com todas as sortes de bênção. Eu vejo alguém numa classe de categoria que tem a ousadia de falar: eu sou abençoado com todas as sortes de bênção. Então, vocês aqui não têm lutas? Muitas! Não temos queda. Ainda que alguém caia lá, não permanece, porque o Senhor o sustenta e o levanta. Então, quando Paulo fala de reinar em vida, Paulo não fala dessa teologia da prosperidade apresentada nos púlpitos. Paulo fala de um estado de espírito
que começa aqui dentro, que vai extravasando aqui fora. Olha, abençoados, quando eu fiz essa pergunta, por que grande parte dos cristãos não reinam em vida? A resposta estavam ali dentro. É porque grande parte dos cristãos não recebem o quê? Recebem o quê? Lei. A condição para reinar em vida é receber o quê? A abundância da graça. E que não há aí fora. Há insights da graça, há leituras da graça, há ranhuras. Há aqui uma margem da graça, mas não há quantidade excessiva, não há algo superior ao necessário. Não há este sangrar do evangelho, de você ir lá no fundo, buscar, isto aconteceu em tal ano, o verbo, o conteúdo verbal, isto era para isto é para aquilo, hoje já passamos, estamos aí. Não há esse desaguar do Espírito Santo. Há uma ranhura. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos. Tá, disse para quem? Em que época? Se aplica hoje, se não é? Não há isto, porque não há abundância. E se não há abundância, o povo não reina em vida. E o povo que deveria estar debaixo da provisão de Deus, vocês conhecem, porque nós já passamos de lá, né? Eu dava dízimo, fazia campanha, fazia isso, fazia aquilo, e era fardo, e era diabo, e era demônio, e eu não via isso, vivia em guerra, meu filho entrava em casa, tu tem demônio, que é viciado porque a pomba gira. Gente, mas foi assim, ó. Quando o evangelho entrou, quando a abundância da graça entrou, que descortinou. Gente, de um cego você passou a um homem reinando em vida. O fardo saiu, o medo saiu, a culpa saiu, o desespero saiu, e o dízimo acabou, e você reina em vida e em perfeita vitória. Olha, 90% das mensagens evangélicas é lei de Moisés. Hoje, pelo tempo decorrido, vocês são mestres. Passamos na Faculdade da Graça 2018, 2019, vamos entrar agora para 2020, porque aqui está a Faculdade da Graça. Paulo disse, pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres. Hoje vocês são mestres, e aquela mensagem que você chamava de fogo puro, hoje não passa de carne. Autoajuda, palavra para mexer com o emocional. Não tinha nada de instrução do Espírito Santo. E por isso, não se reinava em vida. Por mais que dava. Por mais que fazia. Por mais que se sacrificava. Você não reinava em vida. Porque não recebia a abundância. A mensagem do sistema religioso, ela abate o espírito. Não gera esperança. Tira o brilho da vida. Gera apatia, rancor, amargura, gera vidas vazias e coloca na mente pânico, culpa e medo. Era assim que todos nós vivíamos. Você se lembra de Ananias e Safira? Estava debaixo da abundância da graça ou debaixo da pregação da circuncisão que Pedro, Tiago e João detentiam? Debaixo da ministração de Pedro. Qual foi a palavra direcionada a Ananias e Safira? Morte.
matou o homem. E Jesus de Nazaré já tinha avisado a Pedro: Pedro, você vai edificar a minha igreja sobre esta rocha, não é você. Tu és Petro, tu és uma pedrinha. Tu és uma pedrinha pequena, mas é para edificar sobre a rocha. Sou eu. A minha não é tua, não é de Geraldo, não é de Paulo, não é de Barnabé. É sobre a minha igreja. E sobre a minha igreja, o Seol, o túmulo, a morte, não prevalece contra ela. O que é que Pedro fez? Levou morte para Ananias e Safira. É verdade. Ora, porque não receberam a abundância da graça. Quantos dos senhores, a mim, estávamos mortos dentro desses alçapões, sem vida, sem vontade de viver? Uma abençoada lá do Acre me mandou a foto antes e depois da graça. Uma mulher com 35 anos parecia que tinha 70. Espírito abatido, amargurada da vida, triste, vinha demônio até na sopa. Eu já vi a mosca que pousou na sopa, mas Exu não dá, abençoado. Porque vive debaixo dessa pregação maldita, dessa condenação e morte, desta ameaça religiosa. É porque Jesus vai vir e você vai ficar, e se você ficar, você vai para o inferno. 90% do que se diz igreja aí, e deixar bem claro para os bonitos que vão ver essa mensagem no YouTube, que eles dizem assim: Geraldo, eu não gosto de você, mas são os primeiros a ir lá no canal. São os primeiros. Eles já ficam na expectativa. Tá chegando aí, filho. Eu não ataco igreja. Igreja não são paredes. Eu sou contra o alçapão. Eu não sou contra a reunião. Eu sou contra o que se faz na reunião em nome de Cristo. Eu não ataco o pastor, porque pastor não é um título, pastor é um dom. Eu sou contra o lobo e uso esta espada para atacá-los. É diferente. Atacar a igreja, se eu atacasse vocês, aí eu estaria atacando a igreja, porque vocês são a igreja. Eu ataco o alçapão e os seus lobos, que neste fim de ano os cofres estão esvaziando e eles estão para morrer. Eu acho que tem uma que até que pegou o diabo mesmo, sabe? Falou para mim: Geraldo, eu vou matar você. Problema. Agora tinha que matar no início, porque agora, olha quantos se multiplicaram debaixo da abundância da graça. Vai ter que matar o povo inteiro. Agora já era, meu irmão. Agora a peste pegou de norte a sul, de leste a oeste. Aonde você brasa no YouTube, todo mundo já está dizendo: a minha graça te basta. É, mas você aí não tem curso de teologia. Pra qual? Não, pode parar. Curso de teologia pra qual? É isso mesmo que fala em francês? Sei lá. Para enganar o povo igual vocês enganaram com o curso de teologia de vocês para tomar dízimo? Curso de teologia para dizer que o sangue de Jesus não purifica, quem purifica são as águas dos batismos, igual vocês fizeram o tempo todo com a teologia. Eu não dou curso de teologia, eu dou instrução do Espírito Santo para abrir os olhos desse povo a ele, meu amado. Então as mensagens do sistema nunca levou ninguém a reinar em vida. Minha avó morreu dizimista sem dente, com o carnezinho lá do outro lá. Não, mas é verdade mesmo.
E quando ela foi fazer um implante dentário de, na época, 40 mil cruzados novos, eu não sei quem pegou a época dos cruzados novos, de 40 mil cruzados novos, o pastor dela, homem de Deus, disse: minha irmã, pra quê? Dente não vai entrar no céu. Ela, tá bom. Mas dá vontade de ir lá, cara. Dá vontade de tirar uma satisfação com ele, que eu era pequenininho, eu falava: tá vendo aquele menino pequenininho que minha avó trazia, obrigava a ficar na igreja com ela chorando? Olha aqui, virei maior negão. – 90% das suas pregações arruinaram a igreja de Cristo. Acabou com a igreja. E desceu fresquinho aqui, coloca para mim, Miguel. Eu acho que é Jeremias capítulo 5, Miguel. Você que é aí um homem abençoado, capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 26. É isso mesmo? Porque entre Unidos do Tucuruvi, a escola de samba vai. Em Liverpool, lá em Liverpool. Aonde? Ele disse: entre o meu povo. O que se acha entre o teu povo, Deus? O que? Homens abençoados, pregadores autênticos do evangelho, O que se acha entre o teu povo? Ele disse: se acham perversos. Cada um anda espiando como espreita os passarinheiros, e como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Prendem com o quê? Com a lei ou com a graça? Com a lei. Que a lei escraviza, a graça liberta. Depois ele diz no versículo de número 27: e como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de revelação do evangelho. Cheias de quê? De fraude. E por isso eles se tornaram poderosos, enriqueceram. 28, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Até o que é mal diz assim: caramba, cara, como é que nós não pensamos nisso antes? Nós somos 171, somos estelionatários. Por que nós não pensamos nisso para enganar o povo? Olha o que aquele pastor fez: vassoura ungida. Ultrapassam até os feitos dos malignos. Não acabou não. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. 29, não castigaria eu estas coisas? Diz o geral. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Acabou não. 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, os líderes, os representantes do povo, nessa atualidade aqui, está representada pelos pastores. Os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Olha o que é triste. E é o que deseja o meu povo. Porque o povo quer? É isso mesmo. Você imagina o coração do pai. Ele disse: mas é o que deseja o meu povo. Porém, o que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Pode segurar aí, porque está chegando. A hora de vocês tem dias e hora contados. Já se levantou um povo que recebem a abundância da graça de Deus. Já está de pé. Já surgiu no cenário.
A atmosfera já é outra, do menor ao maior. Quando eles vêm com a teologia, nós vamos com graça. Paulo neles, com força e sem parar, até miar. Chega! Se não podemos mudar o mundo, vamos mudar primeiro a nós, a nossa família e todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, e vamos falar: a tua graça nos basta. Chega de encher cofre. Chega de receber morte e condenação. Chega de receber palavras de condenação, de ameaça. Chega. Foi ele que disse aos judeus: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Queremos tomar posse dessa abundância para nossas vidas. E vamos deixar um legado para os nossos filhos e nossos netos, tá? Será uma geração diferente. A mensagem aí fora definitivamente não tem graça de Deus. Pouquíssimos, graças a Deus pelos grupos que hoje se reúnem em casa, em Manaus, Belém, Acre, Rondônia, vários lugares no Brasil e do mundo estão nesse momento de frente dessa mensagem e recebendo a abundância da graça. Olha o que Paulo disse em Romanos 2, 17 ao 20, olha aí. Meu Deus, já passou a hora. Hoje é pernil, meu amado. Sobrou do Natal. Natal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Natal. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Então, o repouso é aonde? Na lei. Mas para nós, o descanso é aonde? Na graça. Então eles repousam, se apoiam na lei e se gloriam em Deus. Então Paulo continua dizendo no versículo 18: que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído aonde? Na lei. Conhece a Deus, aprova a vontade, mas a instrução é da lei. Dá o dízimo, come o pão, bebe o suco, batiza nas águas. Aí eles vão acrescentando para engordar mais. Eles faz uma campanha, faz uma corrente, faz um propósito, faz isso. Mas tudo isso é instrução de quem? Da lei. Depois ele diz no versículo de número 19: e que tu estás persuadido de que tu és guia dos cegos, que tu és luz dos que se encontram em trevas. E no versículo 20 ele então: instrutor de ignorantes, mestre de... a tal da escolinha dominical, né? Mestre de criança, mas tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Então quando eles reúnem um povo para pregar, a sabedoria deles estão aonde? Na lei. Então quando você entra num local para receber o evangelho, você recebe uma sabedoria e verdade, mas da forma da lei, e você não reina em vida. É verdade. Porque Paulo disse: para você reinar em vida, você tem que receber a abundância da graça, não a sabedoria na forma da lei. Porque na sabedoria da forma da lei, você vai receber condenação e morte. Foi o que Paulo explicou em 2 de Coríntios 3, versículos 5 ao 8, olha aí. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do jejum. Volta, meu amado. Corre não, meu amado. Tem demônio. Corre não. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do jejum, vem da campanha,
de uma busca no monte. Não, não, só quem tem peito para dizer: a sua suficiência vem de quem? Deus. Isso basta. Isso também é a abundância da graça. Depois ele diz no versículo de número 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A pergunta é: me ou nos? Nos. Todos. Ministros da lei ou ministro da nova? Então eu tenho que ministrar para você a forma da sabedoria do sistema na lei, ou eu tenho que ministrar a nova e te fazer reinar em vida? Então fuja da velha. Você quer reinar em vida? Saia da velha, porque diz que ele habilitou para ser da nova. Você está pregando a velha ainda? Não. Eu estou numa igreja aí, lá o pastor prega a graça. Ah, prega a graça. E esse dízimo aí é o quê? Não, Geraldo, é porque falta revelação em você. Abraão também deu dízimo. Ah, é? Ouça o ministro competente da graça. Abraão também circuncidou. Teu pastor está fazendo circuncisão de você? Tá. Aqui eu não faço dízimo e nem circuncisão, meu irmão. Tá amarrado, saravá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei de Moisés, mas do Espírito. Porque a letra aqui não é o conhecimento do evangelho não, tá, abençoado? Que tem uns abençoados aí, quando vocês pegam ele pelo pau da graça, eles pulam igual o araqueto, quando passar. Vem, pipoca. É o pau da graça, quando canta, sabe o que eles dizem? Você conhece a letra e a letra mata. Alô? A letra que mata ali é a lei de Moisés, que matou você, mas o Espírito da graça te ressuscitou, abriu os teus olhos e hoje você está reinando em vida e anda em perfeita vitória. Amado, nós não temos muito tempo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda tem medo de gato preto? Porque crente tem medo de gato preto. O crente que está com a letra matando, ele tem medo do gato preto. Eu já contei aqui que eu fui no banco. Eu saindo do banco muito bem, daqui a pouco escutei aquele negócio das minhas. Quando eu olhei, a missionária deu um pulo e gritou: queima! Eu disse: que foi, minha senhora? Desceu um negócio aí? Desceu não, meu filho, olha o prato de farofa aí. Falei: pega e come, minha senhora, está com fome? Se foi fome, não, meu filho, isso é Exu Carinanda das estradas. Exu Carinanda das estradas. Nas estradas não é Exu Carinanda, meu irmão, é radar do Bolsonaro que está aí. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. E olha como Paulo chamava a lei de Moisés. E se o ministério da morte, gravadas com letras em pedras. A quem se refere isso aqui? A lei de Moisés. Lembra? É este ministério aqui que nós andávamos lá naquela igreja. Com o nome de igreja, oferecendo liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. E aquilo que te parecia que era para a vida, na verdade era o quê? Morte. Eu já vi alguns irmãos entrar aqui mortinhos assim, ó.
Graça e paz, irmão. Morto. Pastor levava ele para cá, pastor levava ele para lá, campanha de Manassés, vinha ele, Manassés. Pastor levava ele para lá, busca de não sei quem, busca do Espírito Santo, consagração no monte, consagração do dizimista. Ui, quem aqui já passou por consagração de dizimista, diga uia. Que é isso? Vocês vieram da onde? De rodear a terra e passear por ela? Que é isso? Gente, mas mataram vocês mesmo, mas como diz o meu sobrinho, de com força, né? Meu Deus! E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que revela a vocês a abundância da graça? Amados, quando eu sou ministrado pela nova aliança, eu reino em vida. Mas é a nova aliança. Não é remendo velho em pano novo. Não é vinho novo em odres velhos. Senão o vinho novo rompe os odres. E vidas rompidas estão por aí, em nome de uma graça falsificada, misturada, lei com graça. E o apóstolo dos gentios advertiu e adverte a Geraldo também: um pouco de fermento leveda a massa toda. Nós não queremos ser massa levedada, queremos ser uma massa pura e sem mistura, para que possamos reinar em vida e viver em perfeita vitória. Olha o que disse 2 de Coríntios 2,14, olha aí. Graças, porém, a Deus, que em Cristo estamos sempre na prova. Grifa, filho. Grifa. Graças a Deus que em Cristo estamos sempre na prova. Na moenda. Na tempestade. No vale, vai. Amado, onde estava essa palavra? Sempre quer dizer quanto? De vez em quando? O irmão está na prova. Claro, está debaixo de um ministério de condenação e morte. Um dia está salvo, o outro não está. Um dia Deus desceu a mão, no outro ele segurou na mão. Um dia foi para o inferno, passeou. Sabe, me desculpa, eu estou sempre fugindo assim. Mas olha, quando eu ouço aquelas irmãs dizendo que foi no inferno. Amado, deixa eu abrir um parênteses. Inferno é uma palavra que quer dizer o quê? Amado, se esse inferno que eles falam existisse, se pudesse existir quando ela fosse, mas quando ela voltasse eu empurrava, fica aí, desgraça, fica aí. Volta não. Porque quando volta, mas volta botando medo, é porque eu fui no inferno e vi um pastor. Mas pastor no inferno mesmo. Eu vou fazer, estou preparando um estudo, que eu sei que eles vão me matar, mas não tem problema. O tema vai ser assim, todos os crentes vão para o inferno. Todos. Você vai ver o buchicho que isso vai dar. Então olha lá. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre
nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gente, é diferente quando você está perto de alguém que conhece a graça. É diferente também quando você está perto de um irmão que conhece a lei. O quê? Você não dá dízimo, não? Por isso que tua vida está assim. Minha irmã, você está na prova, minha irmã. Minha irmã, o devorador está na tua vida, minha irmã. A banana apodreceu, o devorador está na tua vida, mulher. A banana que apodreceu. A fragrância do seu conhecimento. Depois ele diz no versículo de número 15, olha aí. Porque nós somos para com Deus. Quem é o bom perfume de Cristo aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Cheiroso. É uma fragrância, meu irmão, de conhecimento. Quando os olhos são iluminados, a pessoa fica como que encantada, sabe? Como que Deus colocou nos frascos aí essa fragrância desse conhecimento. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, com os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para receber a abundância da graça de Deus? Os salvos, os eleitos, quem Cristo iluminou os olhos. E quem não é? Não aceita de jeito nenhum, querem viver uma vida de escravidão. Amados, infelizmente nós não temos muito tempo. Hoje é pernil, torresmo, é tudo. A abundância da graça é o desaguar do Espírito. É o jorrar dos rios de águas vivas. A abundância da graça é o ápice da maturidade cristã. É o exalar do bom perfume. É o evangelho saindo pelos poros. Sabe o que é um evangelho sair pelos poros? Começa a falar com um eleito aí sobre qualquer assunto relacionado à graça. Fica sem ó. Se você não frear o camarada, é o dia todo falando do evangelho. Colossenses 3,16, Paulo diz isso, olha aí. Habite ricamente em vós a palavra da lei. A palavra de quem? De Cristo. E ricamente, exalando pelos poros, respirando graça, abundância, mais do que necessário, quantidade excessiva. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Abençoados, só a abundância da graça de Deus serve para nós. Nunca esqueça isso. Você só reinará em vida se você receber a abundância da graça de Deus. Enquanto estiver debaixo da lei, não reina em vida. É fardo pesado, é se arrastando. É ficar debaixo daquela palavra do pastor, palavra profética. Dia 1º agora tem essa cilada, né? O povo ama isso. É o ano de Gideão, o ano dos eleitos, o ano dos escolhidos. Vai trabalhar não, filho. Vai trabalhar não. Quanto mais você receber a abundância da graça, mais você se descontamina, mais você reina em vida.
deleite, não, amado, é abundância, é crescimento, é maturidade. De 1º de janeiro a 31 de dezembro é maturidade. Senão você não reina, fica escravo dessa gente. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 4, olha aí, 10 minutos para acabar, olha aí. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, é menino, é criança, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, é dono de tudo, tem o direito a reinar em vida, mas é escravo, está debaixo da lei, não tem diferença nenhuma. Tem o direito de reinar e governar, mas quem é que estava vivendo no teu lugar? O tutor. O que estava aqui atrás te dizendo o que você deve fazer, como fazer para agradar a Deus. E isso tem que ser sempre com o quê? Com dinheiro. Sendo o senhor de tudo, em nada você é diferente do escravo. Vamos ler de novo? Digo, pois, que durante o tempo em que herdeiro é menor, meu irmão, ouça, desde o nascimento até a morte, tu sempre foi herdeiro de Cristo. Nunca viveu a sua herança, porque tu era menino, estava debaixo de um tutor. Mas a graça de Deus te amadureceu, e as coisas de criança ficou lá para trás. E quando chegou a ser homem, você reinou em vida, tomou posse daquilo que é teu. Hoje ninguém te conduz pelo braço e diz aqui, campanha, voto. Hoje não. Hoje você está debaixo da abundância da graça e sabe que é teu direito reinar e governar. Dois, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado por Pai. Senhor de tudo, mas está debaixo de tutores. Alguém dizendo assim, vem, segura essa fita, traga o teu tudo para a fogueira bamba, bebe esse copo d'água, debaixo de tutores. Paulo disse, isto foi permitido até um tempo predeterminado pelo Pai. 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5, para resgatar ou para deixar na lei. Diga, ele me resgatou da lei. E eu estou debaixo da abundância da graça. Hoje há uma diferença de você que é herdeiro e quem está sendo escravo lá debaixo da tutela deles. Por quê? Porque você foi resgatado por Cristo desta lei que oprime, desta lei mosaica que está dentro desses alçapões. Paulo disse, para resgatar o que estavam sob a lei. Com qual a finalidade desse resgate? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou o nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. 7. De sorte que já não és mais escravo. Opa! Antes, na lei, não sabia qual era a diferença. Eu era menor, não conhecia a minha herança, estava debaixo de tutor. Então quem olhava para mim, olhava para o escravo e dizia, todo mundo é escravo. Hoje não. Hoje quando olha para mim diz, esse é herdeiro, esse é escravo, esse está debaixo da abundância da graça, esse ainda permanece na lei. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aonde estão esses herdeiros que clamam Abba, Pai aí? Só a abundância da graça faz vocês serem senhores da sua história. Está na hora de você deixar de contar os testemunhos dos outros
e viver a sua transformação de vida. Está na hora de você deixar de contar o milagre dos outros e viver o seu milagre. E para isto, você tem que ser ministrado pela graça, estar debaixo da nova aliança e receber a abundância da graça. Repito, só a abundância da graça faz você ser o dono da sua história. E eu quero te mostrar uma passagem que eu achei fantástica e maravilhosa. Está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha essa história. O reino dos céus... Deixa eu beber uma água. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que fantástico. Este homem estava trabalhando num campo. Ele era um empregado. Achou o tesouro. Na sua honestidade e fidelidade, não quis roubar. O campo não é dele, ele é empregado ali. Ele escondeu o tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela propriedade. Enquanto não achava o tesouro, ele se via, ele vivia como um subalterno, como um empregado. Quando ele achou o tesouro, ele disse: eu posso ser o dono da minha história, eu tenho condições de reinar, de comprar esta terra, de ter o meu tesouro. Diz que ele vendeu tudo que ele possuía e comprou aquele lugar, e foi dono da sua história. Você não sabe do potencial que você tem até que você não encontra este tesouro chamado da graça de Deus. Você não sabe que é teu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória, porque você estava debaixo de tutores, de pessoas te dizendo o que fazer, como fazer para agradar a Deus. Foi assim este homem. Tinha direito de ter o campo, mas não achou esta pérola formidável da graça. E ia ali trabalhando. Patrão, faz isso, faz aquilo. Esse mês não tem dinheiro. E ele com recursos para ser dono da sua história. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem. Olha, ele tinha condições de ser o seu próprio patrão e não sabia. Você tinha condições de ter uma vida feliz e não sabia. Você sempre foi salvo e não sabia. Você já foi liberto do império das trevas e não sabia. Você pensava que era demônio, era carne e não sabia. E até que um dia, neste campo da vida, você encontrou este tesouro que te fez reinar em vida. E você disse: eu sou o dono da minha história agora. Ninguém me manipula mais. Ninguém vai me falar como eu devo agradar o Deus que habita em mim. Ninguém vai me levar em redor por vento de doutrina. Eu achei o meu tesouro. Ele continua um ensino que transcende a lei e a graça. Ele diz no versículo 45: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas.
Depois ele diz no 46: e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aqui, na verdade, esta pérola é que nos achou. Paulo disse em Filipenses 3:7, já estamos terminando, olha aí. Filipenses capítulo 3, versículo de número 7, digita para mim, por favor, Miguel. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo achou o bom tesouro. Depois ele diz no versículo de número 8: sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo achou a pérola no campo, vendeu tudo o que possuía para ganhar essa pérola preciosa. Deus seja louvado. Alguns aqui largou tudo para trás quando a graça o encontrou. Alguns aqui eram pastores no sistema. Alguns aí pela internet tinham títulos, eram bacharéis em teologia, mas estavam debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai por esta mensagem. Alguns eram obreiros no sistema, tinham salários. Alguns eram presidentes de convenções, mas viviam debaixo de tutores e curadores, sendo carregados de um lado para o outro, até que este tesouro os encontrou, e eles reputaram tudo. Olha, sim, devera, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade. Paulo disse: tudo o que eu aprendi com Gamaliel, tudo o que eu aprendi no farisaísmo, tudo o que era ostentação, eu tenho como refúgio, como esterco, para alcançar esta graça maravilhosa. Foi assim com você? Professores de escola dominicais, foi assim com vocês? Vocês, pastores do sistema, vice-presidente de convenções, você, instruidor da escolinha bíblica dominical, foi assim com vocês? Quando vocês acharam um bom tesouro e descobriram que vocês podem ser o dono da história de vocês, digam: Abba, Pai. E eu trabalhava, buscava Deus no monte, e eu trabalhava, evangelizava, e eu trabalhava, fazia jejum, e eu trabalhava, fazia campanha, e eu trabalhava, busca de Espírito Santo, e eu trabalhava, dava dízimo, fazia voto. Nada mudava, debaixo de tutores, debaixo de curadores, sofrendo, oprimido, achincalhado, nome no quadro, na cadeira da Dice. Mas um dia eu achei o bom tesouro, e eu joguei tudo pro lado, larguei os títulos, larguei os salários de pastor, larguei tudo para ganhar esta pérola maravilhosa, chamada de graça de Deus. Segunda de Coríntios 6, 4 e 10, olha lá. Pelo contrário, em tudo, disse Paulo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, nas muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias. Vou parar aqui. Já pregamos sobre isso. Vigília não é esse culto doido aí que está acabando com o casamento dos crentes. Inverno lá no sul, 0 grau, o cabra fica a noite toda, negócio de tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, e a velha deitada lá sozinha. Tu vigia, cabra, que eu dou em você, cara. Isso não é em vida, não. Ó, já avisei vocês, hein. Negócio de velho aí, ó. Isso não é reinar em vida, não.
Vigília aqui é um espaço de tempo entre os judeus. Paulo era judeu também, ó gente. Não era baiano, não. E jejum aqui, muitas vezes era jejum forçado, que Paulo tinha que fazer de uma viagem a outra. Não é nada para buscar poder de Deus. Vocês vigiam, cabra. Porque assim eles entendem a linguagem, negócio de vigia, terra. Então Paulo diz nos açoites, nas prisões, no tumulto, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, disse Paulo, mas sendo verdadeiros. 9. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivendo, como castigados, porém não mortos. 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo em tudo. O homem, depois que largou a lei, reinou em vida e estava vivendo em perfeita vitória, nada tendo, mas possuindo tudo. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Diga: eu tenho tudo. Eu achei o bom tesouro. E eu termino com 1 de Coríntios, capítulo 3. Até agora. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Olha isso aí. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É verdade. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E um pastor, não vou falar o nome da instituição, me disse: puxa vida, quem diria que a verdade chegaria, hein? Ele: Geraldo, eu tenho uma profunda admiração, porque um homem igual a você se levantar contra os poderosos e tocar na galinha de ouro do sistema, dizer que o dízimo não é alimento, eu queria ter essa coragem. Essa coragem está chegando na tua vida. Receba a abundância da graça. Quer quebrar o sistema? Quer quebrar o sistema é falar que o dízimo não é alimento. Não é dinheiro, perdão, não é dinheiro. Você quebra o sistema na coluna. Depois você vem batendo na blasfêmia da Santa Ceia, dizendo que o corpo do Cristo ressuscitado é um pedaço de pão. Paulo disse: o Senhor é o Espírito. Ou é pão? É o Espírito. Mas a sabedoria deles é nula. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 20. Tem? Depois de 19. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E era exatamente isso que nós fazíamos. Se gloriava nos homens. Meu pastor é um homem de Deus e toma dízimo. Meu pastor é um homem de Deus e toma campanha. Meu pastor é um homem de Deus e toma unção com óleo. Tinha uns que já saía já temperadinho. Minha mulher está aí, ela pode contar aqui se ela quiser. Passou óleo na testa dela, nem banha velha tomou. Aquele cheiro daquele óleo soja, daquele corcovado. Mas a velha fedia, hein? Meu Deus!
E a gente se gloriava nisso. E ela chegou lá em casa e falou assim: agora daqui para frente, eu sou a ungida de papai. Mas com esse óleo corcovado, mulher? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Se você tem peito, eu quero que você tire aí como louvor a Deus, dizendo: eu sou de Cristo. Diga: eu estou reinando em vida. Eu estou em perfeita vitória. Diga mais uma vez, diga: eu sou de Cristo. Eu estou reinando em vida. Eu estou em perfeita vitória. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Tudo é vosso. E como é que eu faço para viver isto? Viva debaixo da abundância da graça de Deus. Paulo disse, coloca para mim novamente, Miguel, Romanos 5,17. Eu quero que você deixe esse slogan estampado no teu peito. E quem te perguntar, você diga: eu ando debaixo da abundância da graça. Eu estou reinando em vida e estou em perfeita vitória. O irmão passou para mim e diz assim: e aí, vaso? Eu falei: e aí, terra de Cantarábia? Ele disse: só vitória, né, varão? Só vitória, né, varão? Cabisbaixo, triste, o rosto abatido, aquela marca que você tinha assim de jejum, olha Deus bradando ali, ó, olheira, encurvado, aqui a canga aqui carregando, jejum, busca no monte, culto de consagração, veio da vigília, uns 3 olhos balançando aqui de 5 litros, e passou por mim e disse: e aí, vaso? Eu disse: e aí, terra de Cantarábia? Ele: só vitória, varão, só vitória. Só vitória, varão. Vitória. Você vai passar a viver hoje, vaso. Você vai sair debaixo dessa opressão legalista. Você vai sair debaixo dessas campanhas, desses dízimos, desse jejum, desse pagar o preço. Vai se render a Cristo e Ele te exaltará, te colocará por cabeça e não cauda. Terás para emprestar, não pedirás emprestado, e poderá dizer como esta nação da graça de Deus: nós estamos reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Quem recebe aí diz glória a Deus. E se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quem recebe a abundância da graça de Deus, diga glória a Deus. Mudou, não mudou? Fala a verdade. A vida é mais leve. Você voltou a sorrir. A minha mulher: ô glória, ô maravilha. Você já não vai mais para a vigília, eu durmo aqui com você. Muda. A esperança voltou.
Cristo em nós é a esperança da glória. Não é mais culpa, não há mais medo, não há condenação. O Espírito da lei de vida em Cristo já vos libertou da lei, do pecado e da morte. Assim é, assim seja, assim disse a abundância da graça de Deus.